Olá, bem-vindo ao canal do YouTube do Cursinho Ideia. Eu me chamo Raíssa, sou professora de Biologia 1 e vou falar um pouco sobre o sistema endócrino. Bom, antes da gente iniciar a aula de hoje, vamos fazer uma breve revisão sobre o tecido epitelial. Nesse conteúdo, a gente viu um pouco sobre as glândulas e a gente viu que elas são divididas entre glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas liberam seu conteúdo fora da corrente sanguínea, como as glândulas sudoríparas, que liberam suor, e as glândulas salivares, que liberam saliva. Já as glândulas endócrinas liberam seu conteúdo na corrente sanguínea. E aí, nessa aula, vamos falar um pouco sobre essas glândulas endócrinas que vão produzir hormônios. Essas glândulas, elas podem ser apenas endócrinas ou elas podem ser mistas, possuindo uma parte endócrina e uma parte exócrina, como é o caso do pâncreas. E aí elas vão produzir esses hormônios. Mas o que são esses hormônios? Os hormônios, eles são mensageiros que realizam a comunicação entre os diferentes órgãos do nosso corpo. E aí esses hormônios vão atuar regulando o nosso corpo em busca de manter o equilíbrio corporal. E aí, quais são as glândulas que a gente vai ver hoje? A gente vai falar sobre as principais glândulas, que são o hipotálamo, a hipófise, a tireoide, a paratireoide, o pâncreas, as suprarrenais, as gônadas, que são os ovários, e os testículos. Bom, começando um pouco sobre a hipófise. A hipófise, ela é uma glândula que se encontra no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso. Ela está bem no centro do nosso cérebro, então se a gente conseguisse traçar uma reta, tanto horizontal quanto vertical, passando pelo centro do nosso cérebro, a hipófise ela está ali bem naquele encontro, bem no meio mesmo. E aí ela é dividida em duas, na adenohipófise e na neurohipófise. A adenohipófise ela é responsável por produzir os hormônios. O hormônio do crescimento, que é o GH, a tirotrofina, que é o TSH, a corticotrofina, que é o ACTH, as gonadotrofinas, o FSH e o LH, e a prolactina. A gente vai abordar mais especificamente sobre cada um desses hormônios. Aí você deve ter percebido que alguns hormônios têm um final parecido, esse trofina. O que significa esses hormônios que terminam com trofina? Eles são hormônios trópicos, ou seja, eles vão atuar em outras glândulas, estimulando essas glândulas a produzirem outros hormônios. Por exemplo, a tirotrofina vai atuar na tireoide, fazendo com que ela libere os hormônios T3 e T4. A corticotrofina vai atuar nas adrenais. As gonadotrofinas vai atuar nas gônadas, aumentando a produção de FSH e GLH. A prolactina atua nas glândulas mamárias para a produção de leite. O hormônio do crescimento vai atuar no nosso corpo em geral, no nosso metabolismo, ajudando ali a gente a crescer. Já a neurohipófise, ela é responsável por armazenar hormônios que são produzidos no hipotálamo. Como a gente pode ver aí na figura, mais em cima a gente tem o hipotálamo, e aí ele vai produzir, vai secretar esses hormônios que vão ser armazenados na neurohipófise, que está nessa parte posterior da hipófise. A adenohipófise está na parte anterior, na frente, e a neurohipófise fica logo atrás, armazenando o hormônio antidiurético, que vai atuar lá nos nossos rins, evitando a diurese, ou seja, evitando a excreção de urina. Lembrem-se disso. Quanto mais hormônio antidiurético a gente tiver, menos xixi a gente vai fazer. Então, mais o nosso corpo vai armazenar água, vai reabsorver água. E a ocitocina, que vai atuar tanto nas glândulas mamárias para expulsão do leite, a prolactina atua na produção, a ocitocina atua na expulsão, ou nas contrações do útero. Então, a ocitocina ajuda muito na dilatação ali e na expulsão do feto na hora do parto. Bom, falando mais especificamente agora sobre o hormônio do crescimento, que é o GH, produzido pela adenohipófise, ele também é chamado de somatotrofina e ele vai atuar estimulando a síntese de proteína, a mobilização de gordura e o crescimento dos tecidos. Então, esse hormônio ele vai promover o crescimento. Ou seja, ele é normal. Esse hormônio é normal estar em quantidades assim elevadas durante a infância, principalmente. É normal que ele esteja sendo produzido em grande quantidade. O problema é quando ele fica em muito excesso, que o que vai acontecer é que essa pessoa vai crescer demais, e aí podem chegar a doenças como o gigantismo, como a gente pode ver nessa imagem aí da direita. O cara ficou gigante, por quê? Provavelmente o corpo dele produziu muito hormônio do crescimento. Mas aí, outro problema que a gente pode ter é esse hormônio ser produzido em excesso já na fase adulta, como é o caso dessa imagem da esquerda.
o que acontece? Pode acontecer algum tipo de câncer ali nessa área da hipófise e os fatores ficarem alterados e ser produzido muito hormônio do crescimento. Na fase adulta, vai acontecer esse crescimento dos ossos, mas não é todo osso que consegue crescer. Então, só alguns ossos que conseguem crescer. Por isso que você pode ver esse maxilar dele crescido de forma muito grande. Isso acontece porque só alguns ossos vão conseguir responder a esse hormônio. E aí ele vai ter só algumas partes mais acentuadas. E o nome dessa doença é chamada de acromegalia. A falta desse hormônio causa o nanismo, mas ela pode ser contornada pela ingestão do hormônio. Tem terapia para essa deficiência do hormônio de crescimento. O ADH, como eu já falei, ele é produzido pelo hipotálamo e armazenado na neurohipófise. Ele também pode ser chamado de vasopressina e ele promove a reabsorção de água. A nossa urina, ela é majoritariamente água. Então, se eu tenho um hormônio que vai promover a reabsorção dessa água pelo nosso corpo, ela não vai ser eliminada, então eu vou produzir menos urina. Ela também causa vasoconstrição e também está relacionada ao aumento da pressão arterial. Então, tem muito fármaco contra a hipertensão que atua nesse mecanismo aí do hormônio antidiurético que vai diminuir a pressão arterial do paciente hipertenso. E esse fármaco também, esse hormônio, desculpa, ele também vai estar associado a diabetes insípidos. A diabetes insípidos, ele é um tipo de diabetes onde o paciente, ele elimina muita urina. E aí isso vai estar relacionado ao fato dele não ter hormônio antidiurético, tá? Em deficiência. Então, se eu não tenho um hormônio que vai promover a reabsorção de água, eu vou eliminar muita urina, muita água. E aí isso pode ser muito perigoso. A pessoa chega a eliminar litros de urina por dia e com o tempo, se ela não repor essa água, ela vai ficar desidratada e a desidratação pode levar à morte. Então, por favor, bebam água, mesmo se você não tenha diabetes insípidos, é importante. Mas é uma doença, é real e existe tratamento também relacionado a esse hormônio. A suprarrenal, é uma outra glândula e ela fica ali superior ao rim. Ela fica em cima do rim, por assim dizer, por isso que é suprarrenal. E a gente tem duas, já que a gente tem 2 rins, a gente tem 2 suprarrenais. E ela é dividida em duas, o córtex e a medula. No córtex, a gente vai ter os mineralocorticoides, os glicocorticoides, que são o cortisol, e os corticoides sexuais. E na medula, a gente vai ter as catecolaminas, que é a adrenalina e a noradrenalina. E aí, esses glicocorticoides, eles vão estar relacionados ao metabolismo de carboidratos e também são muito conhecidos como anti-inflamatórios. Esses glicocorticoides também são muito usados como fármacos que evitam a inflamação. Já os mineralocorticoides, eles são responsáveis pelo equilíbrio dos minerais do nosso corpo, como sódio, potássio, e também estão relacionados com a retenção de água. A adrenalina e a noradrenalina já são super conhecidas, né? Estão relacionadas ali ao nosso sistema de luta e fuga. E os corticoides sexuais, eles são responsáveis por produzir um pouco de testosterona também. Por isso que a mulher também tem um pouco de testosterona no seu organismo, porque ela também tem suprarrenal. A testosterona é principalmente produzida pelos testículos, mas também é um pouco produzida pela suprarrenal, por isso que mulher tem menos quantidade de testosterona que o homem, mas ainda tem um pouquinho. Bom, falando um pouco sobre a glândula tireoide, ela é muito conhecida por a maioria das pessoas, né? Muita gente fala das doenças relacionadas a ela, que é o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. E aí elas vão estar basicamente relacionadas ao metabolismo do nosso corpo. Elas produzem 3 hormônios, que é o T3, o T4 e a calcitonina. T3, triiodotironina, T4, tiroxina, e a calcitonina não está tão relacionada ao metabolismo, está relacionada mais à deposição de cálcio nos ossos. Isso a gente vai falar depois. E aí, a gente tem 3 doenças que a gente pode associar à glândula tireoide. A gente tem o bócio, que acontece quando tem uma falta de iodo, e aí a tireoide tem que trabalhar muito para produzir esses hormônios, muito mais, e aí a gente pode ver que acontece esse super crescimento da tireoide, fica com esse caroço, assim, numa linguagem mais coloquial mesmo, na garganta. E aí, como é que esse bócio pode ser evitado? Aqui no Brasil, é evitado através da colocação de iodo no sal de cozinha.
Sal de cozinha é muito barato, todo mundo compra sal de cozinha, todo mundo ingere iodo quando come esse sal. Então, é uma forma de evitar o bócio. E aí a gente também tem o hipertiroidismo e o hipotiroidismo, que são duas doenças, nenhuma das duas é boa, tá? O hipertiroidismo está relacionado a uma superprodução desses hormônios pela tireoide, e aí você vai ter o metabolismo muito agitado, você vai ser uma pessoa extremamente agitada, assim, problemas de insônia, problemas de realmente não poder ficar parado num canto só. É sério, não é bom. Tem gente que associa o hipertiroidismo a uma coisa boa e o hipotiroidismo a uma coisa ruim. Não é assim, os dois são ruins. Já o hipotireoidismo, você vai ter uma baixa produção desses hormônios, então você vai ter um metabolismo lento, você vai ser cansado, qualquer coisinha que você come, você já engorda. Mas assim, não normalizem isso. O hipotireoidismo e o hipertireoidismo não são tão comuns. Não confundam o hipotireoidismo com preguiça e nenhum dos dois é bom, vale ressaltar. Bom, falando um pouco agora sobre um mecanismo que existe relacionado aos hormônios, que é o mecanismo de feedback positivo e feedback negativo, ou retroalimentação. Como eu já falei para vocês, existem glândulas que estimulam outras glândulas. Por exemplo, a hipófise que produz o TSH, que vai estimular a tireoide. E aí o que pode acontecer é um processo chamado retroalimentação. O hormônio que foi produzido pela tireoide, ele vai mandar um sinal para a hipófise relacionado à produção de TSH. Então, se eu tenho um nível legal de T3 e T4 sendo produzido pela minha tireoide, esse T3 e T4 vai ativar um sinal lá na hipófise e vai falar, olha, tá tudo bem, tá ok aqui, diminui aí a produção de TSH porque eu tô bem, tá dando certo. E aí o TSH, que vai estimular essa produção dos hormônios tireoidianos, vai diminuir. Agora, caso o meu T3 e o meu T4 esteja baixo, a hipófise também vai perceber, o T3 e o T4 estão baixos, então eu tenho que aumentar a minha produção de TSH para estimular a tireoide a produzir mais hormônio. Então, um problema nessa retroalimentação aí pode estar associado a essas doenças, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. E aí o feedback positivo acontece quando você estimula positivamente a glândula. Então, o hormônio que foi produzido pela tireoide vai estimular a glândula a produzir mais hormônio TSH, é um feedback positivo. Feedback negativo é se esse hormônio está estimulando a outra glândula a não produzir. No caso, está inibindo a outra glândula. Então, feedback positivo, ok, pode produzir. Feedback negativo, para de produzir, que tá tudo bem. Falando um pouco agora sobre a glândula paratireoide, ela fica ali na parte posterior da tireoide. A gente pode ver esses 4 botõezinhos aí na tireoide, são a paratireoide. E aí ela vai produzir um hormônio chamado como paratormônio, que vai atuar de forma contrária à calcitonina, que eu falei que é produzida pela glândula tireoide. E aí o que elas fazem? O paratormônio vai estimular a liberação de cálcio pelo osso quando esse cálcio está em baixa concentração no sangue. Então, se eu tenho um cálcio em baixa concentração no sangue, o paratormônio vai lá no osso e fala, ei, estou precisando de cálcio. E o osso libera um pouquinho de cálcio na corrente sanguínea. A calcitonina vai atuar de forma contrária. Se eu vejo que tem uma alta concentração de cálcio no meu sangue, a calcitonina vai lá e fala para o osso, ei, pronto, viu? Já pode parar de liberar, tá ok. Não precisa mais liberar cálcio, tá tudo bem. Então, eles atuam basicamente nessa regulação. Como vocês podem ver, os hormônios estão sempre associados à homeostase do nosso corpo, ao equilíbrio. É um exemplo claro aí, o paratormônio e a calcitonina. Vamos falar agora sobre outra glândula muito conhecida, que é o pâncreas. E é uma glândula mista, que tem uma parte endócrina e tem uma parte exócrina, que vai liberar o seu conteúdo não na corrente sanguínea, e sim ali no nosso sistema digestório, que é o suco pancreático, né? Muito conhecido, que é liberado pelo pâncreas. Já a parte endócrina do pâncreas vai estar responsável ali pelo controle da glicemia, liberando insulina e glucagon. A insulina vai ser liberada quando a gente tem muito açúcar no sangue. A gente acabou de se alimentar, comeu aquele bolo de chocolate, e aí tem muito açúcar no nosso sangue, e esse açúcar precisa ser armazenado. O que vai acontecer? O pâncreas vai liberar a insulina vai pegar esse açúcar, jogar para dentro da célula, o fígado vai absorver essa glicose, esse açúcar, e vai armazenar na forma de glicogênio, para o açúcar não ficar solto assim na corrente sanguínea. Quando a gente está com fome, sem se alimentar, com pouco açúcar no sangue, o pâncreas vai liberar glucagon. E aí esse glucagon vai fazer o fígado quebrar o glicogênio que ele tinha armazenado e liberar glicose, aumentando assim o açúcar no nosso sangue.
E aí, tudo isso é produzido nas ilhotas de Langerhans, lá no pâncreas, são células que são responsáveis por produzir insulina e glucagon. E um problema na liberação de insulina, na produção de insulina, vai estar relacionado a outra doença, que é a diabetes mellitus. E aí, essa diabetes mellitus existe dois tipos. Existe a diabetes mellitus tipo 1, que está relacionado a uma não produção de insulina, e ela, na maioria das vezes, ela é genética, ou seja, você já nasce com esse problema. Só que ele vai demorar um pouco para realmente aparecer. Mas normalmente aparece em pessoas mais jovens, assim, crianças, adolescentes, adultos jovens. Já a diabetes mellitus tipo 2 está mais relacionada a uma intolerância à insulina. Com o tempo, a insulina não vai ter tanta força assim no seu corpo para armazenar o açúcar. Talvez porque você come muito açúcar, porque você come açúcar assim, você comeu agora um bolo de chocolate, daqui a 10 minutos você está comendo outro pedaço de bolo de chocolate. Então, muito açúcar no sangue constantemente faz a insulina ficar o nosso corpo ficar um pouco resistente à insulina. Aí quem tem diabetes mellitus tipo 1, que tem um problema na produção de insulina, normalmente realmente tem que fazer o tratamento aplicando insulina, já que o corpo não consegue produzir. E quem desenvolveu essa resistência, na maioria das vezes, toma fármacos que auxiliam na produção de insulina, mas com o tempo, às vezes, acabam tendo que consumir insulina também injetável, né? Tem que injetar insulina também, porque o corpo, com o tempo, vai ficando muito resistente, vai deixando de produzir, às vezes, também. Então, a gente tem esses dois tipos de diabetes. Agora, a gente vai falar das gônadas, que são basicamente as glândulas do nosso sistema reprodutor. Os ovários na mulher e o testículo nos homens. Mas antes de falar das gônadas, vocês lembram que lá no começo eu falei de dois hormônios produzidos pela hipófise, pela adenohipófise, que são o FSH e o LH. O FSH é o hormônio folículo estimulante e ele atua exatamente nas gônadas. Ele vai atuar no ovário, estimulando os folículos ovarianos, que está relacionado ali à ovulação, e nos testículos ele vai atuar estimulando a espermatogênese, que é a formação do espermatozoide. Já o LH é o hormônio luteinizante, também vai atuar nas gônadas, sendo que nos testículos ele vai estimular a produção dos hormônios andrógenos, que é a testosterona, no caso. Então, o testículo vai produzir, mas ele é estimulado pelo LH, o hormônio luteinizante. E na mulher, no ovário, ele vai estimular a ovulação, que é a liberação do óvulo, que foi produzido. E aí a gente tem nos ovários também a produção dos estrógenos e da progesterona, que está relacionado ali ao ciclo menstrual da mulher, na preparação dela para a gravidez, e caso não ocorra, na menstruação. E nos testículos, como eu já falei, que vai estar relacionado ali nas células de leite, onde são produzidos a testosterona, que é o hormônio masculino. Aí, junto com os testículos, esse hormônio também é produzido lá nas adrenais. Não esqueçam, o hormônio testosterona também pode ser produzido nas adrenais, e é por isso que as mulheres também têm um pouco de testosterona no seu corpo, porque ele não é produzido só pelos testículos. Então, não achem que a testosterona é exclusivamente do homem. Bom, a gente também tem outras glândulas no sistema endócrino, glândulas mais específicas, como a glândula pineal, que também fica ali no nosso cérebro, que está relacionada à produção do hormônio do sono, que é a melatonina. A gente tem o timo, a gente tem os rins, o coração, a placenta, o fígado, todos também liberam hormônios, mas são hormônios menos específicos, são hormônios menos abordados. Então, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre isso também, sintam à vontade, mas não é um assunto que é tão abordado em provas. É isso, gente. Obrigada pela atenção, bons estudos e boa sorte!